alegria muito grande para mim, porque eu acho que esse vai ser um papo muito quente, sabe? Porque a gente vai falar sobre... eu quero falar sobre relacionamentos reais, sobre solidão, sobre coisas que a gente vem enfrentando hoje em dia. E como que a gente vai lidar com isso daqui para frente? Inteligência artificial já é uma realidade. E eu, como uma mãe de uma adolescente de 13 anos, venho vendo em casa como ela vem se usando a inteligência artificial na escola e nas próprias relações, né? Quer dizer, relações com o robô, né? Então, queria deixar isso claro. Então, eu vou começar falando com a Silmara sobre... que a Silmara, ela é diretora de escola. Então, eu queria começar nesse ponto sobre... Do ponto de vista da escola, as crianças estão usando chat GPT para fazer redação, chat GPT para fazer perguntas sobre determinada matéria. Elas estão abandonando o Google e abandonando o YouTube, que foi onde eu vi a minha filha buscando as respostas para as perguntas que ela tinha, para agora conversar com inteligência artificial. E quando eu perguntei para ela por que ela estava fazendo isso, a resposta era, porque ele me dá a resposta pronta e eu não preciso fazer mais nada. Eu falei, sim, então você não está aprendendo, você está só recebendo uma resposta para acabar mais rápido. Aí ela, E aí ela falou assim, mas a minha professora de português proibiu o chat GPT. E aí eu pergunto para você, Silmara, no ponto de vista escolar, no ponto de vista, né, você como doutora em educação, como que você vê as crianças, os jovens, os adolescentes usando a inteligência artificial para aprender? Bom, boa noite a todos e a todas aqui presentes. É uma alegria a gente estar aqui conversando com vocês. Não por acaso tem uma psicanalista, né, Cortella, aqui no meio, porque talvez o centro agora é a gente pensar também nas questões de saúde mental. E a educação tem chegado, para a educação tem chegado temas que são urgentes e abrangentes. Questões climáticas, diversidade, tecnologia, resgate das histórias de vida de cada pessoa, porque todos nós importamos. E no que diz respeito à inteligência artificial, a gente percebe uma mudança de direção. Porque antes nós perguntávamos para os alunos, Camila, e eles respondiam. E agora a filosofia volta com muita força, porque a gente vai precisar ensinar a todos eles a fazer perguntas. E perguntas que possam levá-los a uma resposta mais positiva, ou seja, comandar a tecnologia, direcionar a tecnologia. Você falou sobre questões de sofrimento, e não há nada pior quando uma criança ou um jovem estão em estado de sofrimento e eles ancoram numa tecnologia e essa tecnologia os induz, por exemplo, a uma automutilação. Então isso é muito sério. Nós temos que olhar para as nossas crianças e para os nossos jovens do ponto de vista da família, por meio de muita observação e controle parental daquilo que eles estão observando, e a escola ensinando a escolher. A escola ensinando nas respostas a refletir, a dialogar, a ter um senso crítico sobre aquilo que eles estão falando, que eles estão vendo. Então, quando a gente faz uma aproximação dialógica, como diz tanto Cortella, como diria Paulo Freire, quando a gente faz uma aproximação dialógica da instituição, ou seja, do professor, com as crianças e os jovens, a gente tem uma chance, diante de tudo que está novo no mundo e no planeta, de fazer uma inversão positiva para todos. E aí, seguindo o que a Silmara falou, eu queria perguntar uma coisa para a Elisama, que é o seguinte: nesse mundo, é isso, a gente está falando do ponto da saúde mental, né, das crianças, dos adolescentes, e tem umas coisas assim que é isso.
a minha filha chegou para mim e falou: você sabia que existe uma nutricionista na internet, no TikTok, que ela está dizendo que tudo bem se você comer chocolate de manhã, como café da manhã, você pode comer açúcar à vontade. Quase chorei. Bom, e aí, só que é isso, a gente tem muito pouco controle hoje do que os nossos jovens estão vendo. Por mais que você seja um pai, uma mãe, um cuidador atento, a verdade é que eles usam aplicativos que a mensagem desaparece imediatamente, você envia fotos que a foto desaparece em 10 segundos. Existe, a não ser que você vai ficar louca olhando cada uma das interações, a gente não consegue controlar tudo. Por mais atento. Então, assim, exige uma atenção não só aquilo que eles estão consumindo, mas também naquilo que eles estão absorvendo. E aí, realmente, é com muita conversa para entender o que está acontecendo. É mais preocupante até do que o tempo de tela. E, obviamente, que a gente está falando de uma diversidade de faixa etária grande, né? Que uma criança de 5 anos consome a internet diferente de um adolescente de 13. Então, estou tirando por uma média. Mas, Elisama, a minha questão com você é o seguinte: você que é uma pessoa que trabalha com relacionamentos reais, você é uma pessoa que está trabalhando com interações, comunicação violenta, você não consegue aplicar comunicação violenta com o bot com que você está falando. Exige um nível não só de aprender a fazer a pergunta, mas também da escuta. Você só consegue se relacionar se você ouve mais até do que você fala. Como que você vê, né? E aí, assim, falando do ponto de vista de nós adultos, se hoje nós adultos vivemos casos, às vezes, de solidão extrema, e muito por conta do que a gente vem vivendo hoje, como que você vê o jovem do futuro, né? O jovem que vai se tornar adulto e que está crescendo com a inteligência artificial e também vivendo momentos de solidão profunda, como que você vê eles se relacionando no futuro? Se eles já estão com uma dificuldade tão grande de se relacionar na infância e adolescência. Uau! Olá, gente. Quero começar agradecendo, né, o convite de estar com essa galera tão linda aqui. Que prazer imenso. Eu gosto de pensar que a gente precisa aprender a internet, aprender a usar a internet como meio e não como fim. E eu acho que esse é um aprendizado para todos nós. Então, assim, a internet ela é muito útil. O WhatsApp é maravilhoso. Se eu utilizo para me conectar com você, e a gente vai se encontrar daqui a pouco. Se eu utilizo para descobrir que, nossa, como a gente tem tudo a ver, e eu não tenho isso com a minha mãe aqui do lado, mas eu tenho com essa amiga que é maravilhosa. Ela é um fim, ela é um meio para a conexão humana. Eu acho que a gente está desaprendendo a fazer essas conexões, e isso é preocupante. A gente está se acostumando na internet como um fim, por ela mesma, estar ali. E, gente, vamos combinar que é cômodo? Se a gente parar para pensar assim, chega uma sexta-noite, você está cansado da semana inteira, alguém te chama para sair, tem algo mais gostoso que o seu pijama e uma televisão? Não tem, gente, vamos combinar. Você para pensar, daqui que eu saio, me arrume, me vista, chegue lá, procure uma vaga para estacionar, procure o... Na hora que você pensa todo o trabalho, a tua mente fala, amiga, fica quietinha aí. Economiza energia. Ela é pouca, é mais gostosinho você economizar energia. Então, tem um movimento que a gente precisa aprender de criar concorrência. Eu gosto de pensar que a gente cria concorrência com a internet, porque a internet é gostosa, mas é quando você lembra que coisa boa, da gargalhada com aquelas 3 amigas que você tem um tempo que você não vê, e aí você lembra que vale a pena. Sabe que vale a pena você tomar o seu banho e botar uma roupa e encontrar essas pessoas? Eu acho que a gente está se acostumando a ter a internet como um fim, e não abrir essa concorrência com as coisas que a gente ama. Quanto mais a gente abre concorrência... Gente, eu vejo perspectivas desastrosas para o futuro. Vocês já viram alguém falando de tecnologia? Alguém aqui já assistiu uma mesa sobre tecnologia, sobre o futuro? Assim, a desesperança é total. Você olha e fala, acabou o mundo, meu Deus do céu. E aí eu penso que tem uma tecnologia que o algoritmo nunca vai conseguir controlar. Que é essa de eu estar olhando no teu olho. Sabe? De eu sentir o teu cheiro. Pega na tua mão, e sente a temperatura da tua mão, sente o teu beijo. Tem uma tecnologia que é humana, que é nossa, que não tem algoritmo que vai controlar. E se a gente cria relações, cultiva relações,
que nos lembram dessa tecnologia maravilhosa, insubstituível. Porque por mais que me digam, mas daqui a um tempo você vai ter ligação para sentir o cheiro. Cara, tá corpo a corpo, não tem nada que compare. Não tem nada que compare um bom abraço. Quando a gente está triste, receber uma mensagem consolando a delícia. Mas receber um abraço, gente? Receber um abraço? Então, assim, quando a gente cultiva relações humanas fora da internet, e a gente lembra o quanto tá perto é gostoso, a internet ela vai para um outro lugar. Me preocupa quando a gente está construindo uma geração de pessoas que estão esquecendo a importância desse toque, de estar perto, de ver um filme junto. Há um tempo eu vi uma reportagem sobre o Japão. O Japão está à frente da tecnologia há muitos anos, né? E que os jovens estão chegando aos 18 anos sem nunca ter dado um beijo na boca. Aos 18, 19 anos, sem nunca ter dado um beijo. Nunca. Em ninguém. Sem conseguir interações. Sem conseguir, porque eles aprenderam. Cadê a geração que era da pá virada com 15? Pois é, não tem mais. Não tem mais. E aí esse aprendizado de que esse incômodo, esse medo, esse desconforto que a gente sente às vezes na relação humana, às vezes é difícil, ele vale a pena, porque tem um negócio que é mais gostoso. E a internet é esse mundo de sim, né? É um sim atrás do outro. Não quero ver isso, tira. Sim. É um mundo de sims pra gente. A gente não tem que negociar. Ela tá dizendo sim pra gente o tempo inteiro. E sabe, tem uma coisa interessante que você falou agora. Eu tinha um grupo de adolescentes na minha casa, eles estavam vendo um filme, uma série. Aí era uma coisa assim, aí eu só estou ouvindo assim, não, passa essa parte, não, é muita vergonha alheia. Ai, não, passa essa parte, porque não sei o quê. Eu falei, gente, vocês não querem sentir mais nada. Como é que eu desligo você? É isso, como é que você desliga? Como eu desligo o assunto ruim? É mais fácil ser uma conversa por telefone. É difícil, porque é mais difícil lidar com sentimentos, inclusive, que não são bons. É lidar com constrangimento, é lidar com pessoas que discordam de você. Se você está num chat conversando com um robô, porque isso eu ouvi essa semana. Eu estou conversando com um robô. Como? Você não está conversando com seus amigos no WhatsApp? Não, agora eu tenho um chat. Existe um aplicativo onde eu posso conversar só com o robô. As conversas apagam. Eu falei, mas qual é o propósito? Sabe o que me preocupa, Camila? Eu sempre dou um exemplo de que se você for para um dentista, você não é sentir a dor de dente, então você anestesia, você recebe anestesia. Você não vai sentir a dor. Mas se você, assim, comer uma comida maravilhosa, preparada pela melhor chefe do mundo, você também não vai sentir o sabor. Se eu me anestesio para não sentir a dor do incômodo das relações, cara, eu perco tanto. Porque eu não perco o gostosinho da relação. Eu não perco o prazer. E aí eu volto, a gente precisa abrir concorrência. A gente precisa lembrar para essa juventude aí o prazer de estar junto. Porque tem um incômodo, mas tem mais. Tem mais coisa no pacote, não é só incômodo, sabe? Nossa, muitas coisas para a gente partir daí. E eu estava ouvindo o Cortella na Sala dos Autores, falando com os jornalistas, e ele estava falando sobre a importância do saber perguntar. A importância, né, o livro que Cortella e Silmara escreveram se chama O que é a Pergunta. E o livro começa falando né, que o filósofo encontra um menino, e o menino começa a fazer perguntas. E o filósofo se espanta, porque já não é mais tão comum assim as crianças estarem interessadas em perguntar coisas. E, a partir daí, eles desenvolvem uma relação, vai, volta, ele cansa, ele volta, e aí eles falam sobre os grandes filósofos, passam por grandes nomes da ciência, e termina na inteligência artificial. E aí é muito engraçado, e eu separei aqui um pedaço muito rápido, que eu acho que ele é o ponto da nossa conversa hoje, que é... E para o futuro, será que máquinas e robôs serão capazes de responder a perguntas com mais eficiência do que nós, seres humanos? Nisso, o filósofo fala assim: isso me faz pensar no escritor Eduardo Galeano, que uma vez viu escrita a seguinte frase numa parede da cidade de Quito: quando tínhamos todas as respostas, mudaram todas as perguntas. E aí eu queria ouvir do filósofo... Se nesses tempos o que eu fiz? Eu passei assim, a semana inteira, eu passei umas 2 semanas conversando com adolescentes de diversas
filhos de amigos e tal, para entender um pouco como que eles estavam encarando a inteligência artificial. E eu também fiquei igual uma doida no chat GPT, fazendo a mesma pergunta de várias maneiras diferentes, e cada pergunta que eu fazia, eu recebia uma resposta. E elas nem sempre eram complementares, às vezes elas eram díspares. Então, a minha pergunta é, nos tempos de inteligência artificial, nos tempos, de novo, da solidão, nos tempos das dificuldades de falar e ouvir, como é que a gente sabe fazer como é que a gente aprende a fazer as perguntas hoje? Guimarães Rosa, um dos nossos maiores escritores, escreveu um dia, num prefácio de uma das suas obras, uma ideia que é bastante popular. Ele escreveu: o sapo não pula por boniteza, pula por precisão. Isto é, o que faz o sapo pular não é para ficar bonito, é porque é necessário fazê-lo. E como é que nós vamos lidar com isso? Bom, porque é necessário lidar, porque está aí no nosso dia a dia. Há um jeito péssimo de lidar com isso, que é a visão triunfalista. Isso vai nos redimir, a inteligência artificial ela será a única alternativa, mas existe um outro jeito péssimo, que é a visão catastrofista, que é imaginar que isso é o horror, que só existe malefício. Ou se entende qual é a necessidade de se trabalhar com esse tipo, né, de aparato humano, ou nós vamos sucumbir. Nenhuma das duas coisas é impossível. Há 5 anos faleceu o Chorão, né, grande compositor, grande cantor, e Chorão, um dia, numa das músicas, escreveu algo que retoma uma ideia antiga dos romanos, quando ele, na música, colocou: o impossível é só uma opinião. O impossível é só uma opinião. Os antigos diziam que o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. É impossível que a inteligência artificial nos domine ou nos desumanize. Cautela. O outro lado é impossível que a gente retire disso alguma humanidade. Cautela de novo. O que a filosofia ensina? Que a gente precisa muito cuidado com certezas inamovíveis. Precisamos muito cuidado com certezas inabaláveis. O que é mais importante é o que é que nós desejamos. Qual o caminho que nós queremos seguir? Nós vamos ter a inteligência artificial nos novos modelos, que ela já existia, né, de outras formas, como algo que nos auxilia ou nos soterra, nos aprisiona, né, nos encerra. Nesta cidade, no Rio de Janeiro, nasceu em 1923 Milor Fernandes. Milor Fernandes, centenário esse ano, escritor, tradutor, né, desenhista, cartunista. E ele, Milor, um dia compôs uma ideia que você e eu não podemos esquecer. Ele dizia: o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuída por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Não seja servo daquilo que você tem que ser senhor. Por isso, duas coisas. O impossível é só uma opinião, nas duas direções. A da catástrofe, não vai acontecer. E também o do triunfo, vai ser bom. Cuidado. Essas duas coisas finais. Suponha que isso que eu tenho aqui em mãos agora seja não uma caneta, como é, mas uma faca. E suponha que Elisama tenha em mãos uma maçã. Eu posso pegar esta faca e tomar a maçã da Elisama, fazer com que ela me entregue, mas posso usar a mesma faca para que a gente reparta a maçã e possamos os dois aproveitar. A decisão não é da faca. Por isso, a grande questão é o que é que nós queremos decidir. Por último, dentro disso, minha avó, Rosária, dizia sempre algo que nós não podemos esquecer. Ela dizia: filho, tudo que não souber desligar, não ligue. Bom, eu acho que a gente está aqui com muita coisa para a gente falar. E em pouco tempo. Então, eu queria, de novo, como a gente veio aqui para falar, sobretudo, sobre os jovens, né, e como que a gente está construindo relações
nos tempos de hoje, nos tempos da inteligência artificial, da solidão, das dificuldades das relações, eu queria puxar um pouco para quem guia esses jovens, né? Quem guia os jovens? Os pais ou os cuidadores, né? Seus cuidadores principais, a escola e a sociedade, né? A tribo que nos cerca, né? Enfim, a comunidade que convive com essas famílias. E aí a minha pergunta, e aí ela é para todos vocês, né? Cada um especialista em uma área diferente, como que nós, pais... Porque o que acontece? Eu vou voltar um pouco. A gente cresceu sem internet, né? A cara é jovem, mas, na verdade, eu fui uma adulta quando eu já era adulta, antes da internet ser acessível para todos nós. Então, a gente aprendeu, de alguma maneira, a conviver mais de perto com as nossas famílias, mais de perto com os nossos amigos, porque se você tinha que ver um amigo, você tinha que ir na casa dele. Quando muito, você telefonava, mas era isso. A nossa comunidade, ela também era menor, né? Porque enquanto hoje você pode fazer amigos no mundo inteiro, naquela época era a galera do seu bairro e da sua escola. Só que, enquanto eu acho que, obviamente, que a internet é maravilhosa e a nossa vida é muito rica, porque a gente tem acesso a muita coisa, ela também vem sem filtro, né? Então, eu vejo assim, os jovens recebendo informações, que nem esse caso do nutricionista, que indica comer açúcar de café da manhã. É uma informação sem filtro. E a gente fica tentando lidar diariamente com essas coisas que eles vêm recebendo e que, de novo, a gente tem muito pouco controle, mesmo quando a gente está tentando controlar alguma coisa. Então, como que a gente guia, né, nós como pais e mães, como que a gente guia esses jovens para uma vida que nem o seu livro novo, Elisama, é isso. Um pequeno manual de comunicação não violenta para o dia a dia, para a vida real. Como que a gente leva os jovens e a gente consegue, como pais, guiar esses jovens para uma vida real, para que as crianças continuem jogando RPG na biblioteca da escola e não com um monte de robô? Mas aí não está querendo demais, não, amiga? Não quero, né? Então, já está querendo querer? Eu acho que a gente tem algumas coisas para falar sobre isso. A primeira não dá para botar só na conta dos pais, nem na conta da família, nem na conta da escola. A gente precisa de regulação. Não dá para falar assim, não, mas o WhatsApp não tem culpa, o Twitter não tem culpa, amor. Tem que ter regulação, sim. Porque, veja, todo canal de comunicação tem uma regulação. Precisa, sim, existir uma regulação para as mídias de uma forma geral. Não dá para a gente cair no canto da sereia de que tudo é o indivíduo, que sozinho a gente dá conta de absolutamente tudo e que o problema é dos pais. Não é assim que funciona. Tem uma sociedade aí que precisa pressionar para esse controle. O segundo ponto é que a gente precisa ajustar as nossas expectativas. Sim, seria muito legal ele jogando RPG na biblioteca com os amigos, pode ser que não aconteça, porque existe um novo jeito de interagir e de jogar. Mais uma vez eu volto para... O nosso cuidado a internet está sendo um fim por si mesma, eu conversando sozinha com um robô, sem nenhum tipo de intenção para encontrar alguém, ou ela está sendo o meu objeto de transição, ela está sendo o meu meio, ela está sendo algo que está me ajudando a me conectar. Eu acho que o nosso foco é muito mais esse abrir guerra contra a internet. Como o professor Cortella falou, não, acabou, e aí vai ser horrível, então a gente não precisa... Esse extremismo de tem que acabar, gente, é uma luta que a gente já perdeu, já está aqui. Já está aqui, não tem discussão. Não dá para você fingir que não está aqui. Então, os pais também precisam ajustar expectativas, a sociedade precisa ajustar expectativas com a criança. Mas, para mim, o mais importante é a gente cobrar essa regulação e a gente ajudar esse jovem a questionar por ele mesmo. Porque eu acho que, antes da internet, existia uma ilusão de controle muito grande. Então, assim, meus pais tinham certeza absoluta que eles sabiam tudo o que eu fazia na adolescência.
A minha mãe, coitada, quando ela me ouve conversando com a minha melhor amiga da infância, ela faz, vocês fizeram o quê? Quando? Mentira, Elisama, que você fazia isso. Olha, eu não quero ouvir vocês mais, não. A internet, ela tirou um pouco dessa ilusão de que a gente controla tudo. A gente agora sabe que a gente não controla tudo. Mas aí ela deu outra ilusão de presente. Tá seguro, tá na minha casa. Tá no quarto, eu sei onde ele tá. Ele não está na rua. Você percebe como é complexo? Porque se a gente está numa sociedade super violenta, cara, acalma o coração ver a criança ou o adolescente no quarto. Mas nos grandes centros, né? Cara, como a gente mora. Acalma o coração. Ah, tem uma praça legal na minha cidade. Ok, mas é perigoso ficar na minha praça? É legal ter meu filho lá. E a gente criou a ilusão de que existe um mundo real e um mundo virtual. E aí a gente acha que o mundo real é diferente, mas no mundo virtual é a nossa vida. Tem um monte de gente. E aí eu falo assim, você deixaria seu filho ir para uma festa a essa hora absolutamente sozinho? O que, é que você faria? Você ia ter que ligar para alguém, ia descobrir quem é que estava na festa. Vamos tentar descobrir quem está no grupo. É o mesmo cuidado. É vida. Vida real, vida virtual. Está tudo junto, sabe? No livro que nós escrevemos, tem uma parte que diz assim, quando surgiu a pergunta, e ali o Cortella, quero dizer que eu até aprendi também com essa resposta, ele diz assim, que a pergunta nasce à medida que a gente vai tomando, há muito tempo, né? Quando o homem vai tomando consciência de si. Então, quando a gente olha, por exemplo, como eu estou vendo agora, e tem pessoas lá no fundo, e eu estou tentando enxergar, é a pergunta do meu olhar. Quando eu estico aqui a orelha para ouvir o que a Elisama está falando, puxa, de que lugar que ela está falando? É a pergunta da minha audição. Então, eu gostaria de complementar com o que ela disse, porque a gente volta para uma necessária experiência dos sentidos. Então, quando ela coloca do amigo ficar junto, do sentir o cheiro, do experimentar uma comida, né? Eu fui aluna do Cortella no mestrado, e toda semana ele pedia para a gente, olha, tragam aqui na aula uma experiência, uma comida nova que você saboreou, um filme novo, uma música nova. Então, essa contraprogramação, que muda, como a gente falou no início, essa direção, ela é muito importante. E aí é escola, é família e é sociedade. Da mesma forma que existem ONGs que fazem vários movimentos, olha, se tiver matando aquele bichinho, não compre aquele casaco, e aí todo mundo deixa de comprar. Nós também temos que ter a força de um povo que, quando a gente vê algum tipo de aplicativo que faz mal, nós temos que correr essa informação. E a gente tem que se posicionar também, para que a gente faça uma direção positiva, né? E aí, a escola, família e sociedade. Tem um provérbio africano maravilhoso que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A nossa geração é responsável pela geração, como diz os índios, né? Por 7 gerações seguidas. E o que nós estamos fazendo realmente para a gente seguir? Então, tem uma pergunta tão boa para todos nós, como que a gente pode contribuir? E como que, dentro de um mundo de muitas experiências, porque nós vivemos no tempo das experiências, vamos viver aquela experiência, olha, eu vou sentir aquilo, olha, agora eu vou entrar na imersão, tem tanta experiência, mas a experiência do humano, ela é a mais rica, é a que nos dá acalanto. Então, eu convido todo mundo a se perguntar que experiências positivas nós podemos fazer com as crianças e com os jovens para fazer esse movimento de contraprogramação, sem, contudo, dizer que ela não existe, porque ela existe. Ela existe. Quando eu digo também do controle parental, Camila, como educadora que sou, o controle é quando a gente observa que tem alguma coisa, não é que é para controlar tudo, porque também faz mal, acho que a Elisama pode complementar, mas a gente pode observar o filho e, de repente, perceber que tem alguma coisa que não está. Ficou muito tempo num quarto, por exemplo, está muito revoltado com alguma coisa, não tem curiosidade por nenhum novo conhecimento, então, aí sim vale a pena entrar. Tudo que é extremo causa desequilíbrio, é uma lei da física, né? Isso que a Silmara levanta, e que antes
Elisama tinha trazido também como reflexão, nos lembra que toda obsessão é doentia. Toda obsessão é doentia. Se uma mãe chega para mim e diz assim, olha, meu filho passa a noite inteira na internet, eu digo, está doente. Se me disser que passa a noite inteira lendo Platão, eu direi, está doente. Se me disser que passa a noite inteira rezando, eu direi, está doente. Toda atividade exclusiva e obsessiva, ela é distúrbio. Afinal de contas, a vida tem múltiplas faces. E aí dou um exemplo concreto, que no Rio de Janeiro é mais fácil. A cidade de São Paulo, onde Cláudio e eu moramos, tem dificuldade para isso que eu vou dizer. Dificilmente, se você chegar na beira da praia, você chegar na beira do mar, ali na areia, no espaço de areia entre a calçada e o mar, e tiver ali uma criança, e você der para ela um baldezinho de plástico, uma pazinha de plástico, e ela ficar cavando, colocando água, fazendo castelinho, você pode oferecer o que for de tela para ela que ela não quererá. Pode passar para ela o que for de computador, de tablet, do que for, ela não quererá. Você sabe que uma criança é capaz de ficar horas cavando na areia, fazendo, voltando, brincando, imaginando. Porque o que ela tem ali? Algo que a encanta. A nossa grande pergunta tem de ser, não porque essa obsessão está tão presente, mas o que é que as encanta, que hoje o mundo das telas é capaz de capturar. A pergunta é anterior, é o que é que as desencantou? Porque você disse que viu internet, né, já adulta, claro, isso acontece com quase todas e todos aqui. Eu vi televisão a primeira vez, eu tinha 10 anos de idade. A minha cidade de origem, Londrina, só teve televisão quando eu tinha 10 anos de idade. Não é que não tinha TV na minha casa, não tinha TV na cidade. Portanto, eu fui formado com o auxílio da TV e deformado com o auxílio dela. Eu estou sendo formado e deformado com o mundo digital. O que vai me salvar da danação e vai me permitir crescer? O uso criterioso que eu fizer daquilo. Nenhum dos meus netos e netas é impedido de usar uma faca. Mas há uma fase na vida deles, quando pequenininhos, que a faca ficava trancada numa gaveta. Isto é, que eles não podiam ter acesso. Houve um segundo momento em que o uso da faca na cozinha era supervisionado. Os pais ou as mães ajudando a usar. O terceiro é o uso autônomo da faca. Quando a criança vai poder, entre aspas, usar a faca por si mesma? Quando ela aprender a não produzir dano a ela ou a outra pessoa. Nós não vamos impedir que se use, nós temos que ensinar a usar bem. E para ensinar, nós temos que aprender. A grande pergunta é, sabemos? Exatamente isso que eu estava pensando. Essa coisa... Essa era a minha próxima pergunta, na verdade. Agora é tarde. Bom, pelo menos eu estava no caminho certo, né? Bom, a minha questão, e essa é um pouco isso, né? Porque eu falei um pouco de que nós, como pais, devemos guiar os nossos filhos, mas a verdade é que a gente também vive nessa sociedade. A gente também não está sabendo fazer as perguntas corretas, eu acho. Os temas são novos. Os temas são novos. É novo para a gente. Nenhum professor na faculdade, ele aprendeu assim o que fazer com esse número de questões climáticas e como você ajuda na sala de aula. A inteligência artificial, ela chegou em 30 de novembro de 2022. Então, nós já podemos dizer que nós estamos na era da inteligência artificial. Quem se formou para isso? Quem aprendeu? Que pai? Que professor? Então, o lado bom é que todo mundo está aprendendo. Há que se ter a humildade para a gente aprender junto também com os nossos filhos. E para a gente falar, opa, eu não sabia disso, como é que é? E às vezes eles nos ensinam, né? Porque foram mais rápidos. Nascem, como você disse, nesse mundo digital que nós não nascemos, né? Pois é, e aí é isso, enfim, a minha linha de pensamento é essa. A gente está aprendendo junto com eles. A minha filha de 13 anos é quem está trazendo notícias da inteligência artificial para mim. Eu estou jogando RPG
com robôs no aplicativo tal. Eu estou conversando como se fosse um WhatsApp, mas as pessoas são robôs, não são ninguém, são bots. E aí eu estou conversando com o bot apaga imediatamente a resposta. Mas eu falei, mas você conversa sobre o quê? Ela, qualquer coisa. Eu falei, entendi. Posso ver? Não. Sabe, sei lá, o que ela está conversando com os robôs. Tudo bem. E aí, a minha pergunta é, meu questionamento e a minha reflexão nesse momento é isso. Como que a gente navega isso? Porque, como você falou, a gente não proíbe mais. Com 5 anos, você diz, chega, você tira o iPad, o eletrônico e acabou. Com 13 anos, já existe um pensamento crítico, já existe uma independência, já existe uma rebeldia e sobretudo, um respeito. Né? Então, assim, eu como mãe, me preocupo em respeitar o que ela tem para falar e ouvir e digerir aquilo, para entender por que tá mais legal conversar com o robô do que a turma de amigos. E aí? A gente está acostumado no papel de pai e mãe, de cuidador da forma geral, a gente acha que o nosso papel é ter as respostas. E aí ferrou, cara, porque já tem algo que dá mais resposta que a gente. E a gente tem que repensar o nosso papel. Eu preciso fazer novas perguntas. O meu papel agora é fazer perguntas, não é mais responder. Se eu entendo que o meu papel agora é ajudar a refletir. Mas eu acho que eu penso como vou você. Vou fazer perguntas para essa criança. Mas tem algo que é muito importante, assim. 13, 14, 15, 16, 18, a gente ainda precisa botar algum limite no uso. É necessário. Eu brinco com meu filho... Tem horas jogando, eu falei, acabou, agora a gente já chegou no momento. Ah, mas eu quero mais. Meu filhão, deixa eu te contar uma coisa. A pessoa que criou esse jogo foi numa sala, assim, foi muito bem produzido, uma equipe enorme estudou para criar esse jogo. A música, a luz, o ritmo, tudo foi pensado para você querer mais. Então, eles fizeram o trabalho deles. Você quer mais, você está fazendo a sua parte, é o esperado para você. E eu, como sua mãe, vim aqui frustrar o plano de todo mundo. Esse é o meu papel nesse cinema, nesse teatro aqui. O meu papel é falar, então, hora de desligar. E aí ele fica chateado. E ok, eu não preciso do selo mamãe legal dele. Tem hora que ele vai ficar chateado. Sabe? E ok, filha, é isso aí. A gente se frustra. Quiser conversar, eu tô aqui. Quiser negociar a regra depois, eu tô aqui. A gente vai trocar. E a gente vai parar agora. Então, tem sustentados incômodos na relação que a gente também não consegue ter. E aí, quando você perguntou, a gente sabe usar? A gente sabe usar a tecnologia? Não, a gente ainda não aprendeu a usar esse negócio. A gente não tinha referência. E eu acho que, veja só, você tem um bolo de chocolate inteiro na geladeira. Você sabe, todas as referências de uma vida, que você não pode sentar com uma colher e se acabar naquele bolo de chocolate inteiro, porque ele vai te fazer mal. A internet é muito abstrata. E a gente não aprendeu a se observar, porque nós não fomos uma geração que foi ensinada a perguntar. Nós somos uma geração que foi ensinada a dizer sim, senhor e sim, senhora. Então, eu não aprendi a observar. Isso tem feito bem para mim? Como isso mexe com o meu humor? Eu durmo bem quando eu faço isso? A gente aprendeu a obedecer. E aí eu não tenho autonomia para descobrir, peraí, isso aqui tem me feito mal, não posso. Olha, isso aqui me faz bem, isso aqui tem mexido no meu sono. A gente não aprendeu. E aí é uma conquista da nossa autonomia entender qual que é o meu limite dentro da relação com a tela e com a inteligência artificial. E ouvir, porque muitas vezes eu estou tão emaranhada nisso que eu não percebo. E aí o meu companheiro, a minha companheira que vai fazer, amor, larga esse negócio, olha para mim. E é hora de você falar, opa, peraí, deixa eu me observar. Deixa eu perceber aqui como é que funciona comigo. A gente precisa conhecer os nossos limites. Eu, por exemplo, não tenho nenhum joguinho no celular. Nenhum. Eu sei que eu não controlo. Se eu começo um joguinho, eu vou ficar... E aí eu perco tempo. Eu já percebi, é um limite que eu preciso me impor. Eu não vou fazer isso. Eu tenho uma amiga que comprou uma capa. Uma capa. Ela falou, eu botei app, eu sei a senha do app, não adianta. Ela comprou uma capa de celular que trava. Ela falou, pronto, agora eu entendi que eu preciso aprender a lidar de algum jeito. Precisamos descobrir. Mas a gente precisa saber que é nosso dever. Para nossas relações, para nossa saúde mental. A curiosidade. A gente matou a curiosidade. A minha mãe, quando eu era criança, ela olhava para mim e falava assim, curiosa, como se fosse uma coisa ruim você ser curioso. A gente aprendeu que curiosidade é ruim.
Mas a gente precisa de curiosidade para viver, para saber como é que isso mexe comigo. Eu tenho que ser curiosa. A gente tem muita certeza sobre a gente. Precisa ter curiosidade. Nós somos interessantíssimos, gente. A gente é interessante pra caramba. A gente só precisa de um pouco mais de curiosidade para perceber, opa, isso é legal, isso não é legal, isso funciona comigo, isso não funciona comigo. Só eu posso encontrar essas respostas, sabe? Não, e tem uma coisa que é o seguinte, no fundo, eu acho que é isso, assim, as crianças, os jovens, eles aprendem pelo exemplo, né? Tem uma a gente também não sabe usar. É isso, todo mês você usou o seu telefone uma média de 8 horas, eu não sei quantos minutos por dia. Cara, é isso. Aí a minha adolescente chegou e falou, olha, eu vou dar um tempo desse aplicativo de vídeos curtos, porque eu tentei sair, porque eu tinha que fazer o dever de casa, e eu demorei mais 45 minutos para conseguir desligar. Então, eu acho que está um pouco demais. Olha que maravilha. Eu achei aquilo de uma maturidade. Ela tinha, sei lá, 11 para 12 quando ela falou isso. Eu achei aquilo de uma maturidade que eu jamais... Porque eu mesma não me controlo. Se eu estou vendo fotos, se eu estou vendo vídeo, se eu estou ouvindo música... A nossa vida é aqui. Uma vez eu cheguei e falei assim, hoje é sábado, né? Tá dia de sol. A gente vai à praia. A gente não vai levar o celular hoje. Como é que é? Mas como é que a gente vai voltar para casa? Vai, Vitória, a gente pega um táxi. Não precisa pegar o táxi de aplicativo. A gente pode ir na rua. Tem certeza? E se acontecer alguma coisa? Eu falei, mas não vai acontecer nada, tá tudo certo. A gente não vai levar celular hoje. E aí eu fico tentando, no fundo, gamificar as nossas relações do tipo, hoje a gente vai passar o tempo inteiro e nós vamos montar um quebra-cabeça de 1000 nessa noite. Tem que acabar nessa noite. Vamos lá. Pá! Liga o cronômetro e a gente tem que fazer. Então, aí eu termino que é o seguinte, o pai da minha filha ligou para mim e falou, eu estou com uma dificuldade, você simplesmente tira o celular dela, o que você está fazendo na sua casa? E eu falei, a única saída que eu achei para tirar o tempo de tela dela foi tirar o meu tempo de tela. Foi estar presente, para que a gente faça coisas que não tenham nada a ver com o eletrônico. Existe um controle? Existe, porque eu também falo, uma hora chega, não vai dormir com o celular no quarto, nananana, tem os, né? A gente é mãe ali. Mas também, se você não está criando... Por que acontece? Quando você é criança, você tem filhos pequenos, você larga a televisão e você vai brincar de boneca, de carrinho, de joguinho, não sei o quê. Com 13 anos, não tem mais, não tem boneca, não tem carrinho, não tem... O eletrônico é o brinquedo. Então, se você é filho único, você não tem irmão para ficar jogando um jogo com você de tabuleiro. Então, amiga, é você. Então, se você não está presente... Nessa hora, isso que Camila fala, é importante a ideia do exemplar. Isto é, a exemplaridade. Exemplo concreto. Em casa tem um pequeno armário com algumas bebidas alcoólicas. Isto é, algum vinho, alguma cachaça, algum uísque. Está lá. Nem eu tenho acesso a ele cotidiano, que eu sei que não é correto, e nem ele é trancado à chave, porque as crianças que ali viveram sabem que aquilo não pode ser mexido fora do tempo, fora da idade, fora do momento. Para que elas saibam que, embora esteja ali a garrafa de bebida, né, aquilo não deve ser acessado e consumido fora do tempo, fora da condição, é preciso que adultos pratiquem isso. Por último, dentro disso, nós estamos muito encantados de um lado e desesperados de outro com essa questão, mas tem uma outra coisa no meio, que é o tanto que há, e a Elisama lembrou isso, o tanto que há de maltrato coletivo e social em relação a essa questão. Isto é, a inteligência artificial como privilégio. Exemplo concreto, nos anos 1980, apareceram os primeiros livros nas bienais, vocês lembram disso, que eram tridimensionais. Isto é, que você abria e uma figurinha saltava, ela tinha possibilidade, ao abrir, né, ela saía de dentro com o papel tridimensional. Depois de um tempo se soube que aquele tipo de produção era feita por crianças, especialmente na América Andina, porque para fazer aquilo dentro de um livro era necessário uma mão pequena.
E essa mão pequena era um trabalho infantil. Como se soube que na cidade em que nós vivemos, alguns de nós, que é São Paulo, parte das crianças entra na produção de roupa, entra na produção de calçado. Portanto, quando eu estou comprando uma calça, não é inocente. Quando eu estou acessando um aplicativo, como você lembrou, não é inocente. Nesse sentido, nós sabemos o quanto que há toda uma forma de escravização de outra natureza em relação ao abastecimento da inteligência artificial. São milhares de pessoas pelo planeta fora que ficam 20, 24 horas todos os dias buscando ensinar a inteligência artificial, ganhando uma miséria e que não vem à tona. Há um submundo dentro disso que não é para nos impedir de usar, mas é para a gente não distrair. E aí sim, a última coisa nisso. Cautela num ponto. Há 40 anos, vou usar o nome da minha mãe para não parecer estranho. Há 40 anos, em 1983, tinha uma menina no Rio de Janeiro de 20 anos, chamada Emília. Ela fez curso de datilografia. Ela morava em Campo Grande e trabalhava na Avenida Rio Branco. Trabalhava 8 horas por dia, ganhava 2 salários mínimos e morava em Campo Grande. E ela escrevia a máquina manual. Em 1993, a empresa comprou uma nova tecnologia, que era a máquina elétrica, que você podia trocar o tipo, fazer a correção automática. E a Emília passou a trabalhar 8 horas por dia, ganhar 2 salários mínimos e morar em Campo Grande. Em 2003, a empresa comprou computadores e ela triplicou a produção. E ela pôde, a Emília, trabalhar muito mais, com alegria, e ganhar 2 salários mínimos, trabalhar 8 horas por dia e viver em Campo Grande. Agora, em 2023, ela tem a chance de usar a inteligência artificial de alto nível, com todos os chatbots que a gente tiver, e ela vai morar em Campo Grande, ganhar 2 salários mínimos e trabalhar 8 horas por dia. A grande pergunta é, para quem? Camila, você sabe que a idade passa, sapato dói. Então, entrei no site, e nesse site, para ver uns sapatos que ali fui dormir, né, Carlos? Fui dormir, e ficou o sapato lá no site. Gente, Instagram, Facebook, e ficou um sapato, né, X, era um sapato roxo. Eu já estou achando que eu gosto de sapato roxo. Porque é tanto sapato roxo que eu sou. Então, a gente entenda que os algoritmos são feitos a partir das nossas escolhas. E os caminhos que vão sendo dados, fomos nós que fizemos essa escolha. Então, é preciso recuperar esse poder de escolha para que a gente possa também continuar a pensar para quem a gente realmente trabalha, né? A Ciomara falou sobre poder de escolha, e eu lembrei de uma história. Acho que um sobrinho do Freud, ele foi contratado há muitos anos, no começo da propaganda nos Estados Unidos, para pensar o que é que as pessoas queriam. Já que ele estudou, né, muito com o Freud, ele entendia muito, vamos entender o querer das pessoas. E a resposta dele foi, mas a gente não precisa entender o querer das pessoas. A gente precisa fazer as pessoas quererem. Então, é o que está acontecendo agora. Não é o que você quer, como é que eu te faço querer. O que eu acho que você tem que querer para que eu lucre. E aí, a gente quer ser tão autônomo, quer ser tão livre, e a gente não questiona, cara. A gente segue que nem cordeirinho, querendo o que mandam a gente querer, fazendo o que falam para a gente fazer, sabe? Mais uma vez eu falo, quando a gente pensa em uma nova relação com a tecnologia, a gente está falando de conquista de autonomia. Se tem alguma parte em nós que sabe querer por si, que sente, que entende o que quer, aqui dentro, a gente precisa cuidar dela. Porque esse seguir a manada e o algoritmo, a inteligência artificial, cegamente, sem questionar, vai fazer com que a gente vá se desconectando dessa partezinha que é pequena. Eu sou da psicanálise, eu acredito que a gente tem o inconsciente governando tudo, a gente tem um pedacinho muito pequeno de autonomia.
esse pedacinho pequeno, a gente está abrindo mão dele. E é muito triste a gente abrir mão dele. Cortella, eu acho que Silmara e Elisama terminaram muito bem, né? Eu acho que eu ia fazer minha última pergunta, mas minha curadora está aqui me olhando. E aí, mas eu acho que é muito bom isso. É para quem a gente está trabalhando, para quem, o que a gente está abrindo mão. Eu acho que esses são os pontos de reflexão principais que a gente precisa ter. Porque a gente, enquanto não especialistas em inteligência artificial, mas no comportamento humano, a gente não sabe exatamente para onde essa tecnologia está indo. Mas a gente já debateu e refletiu, e eu acho que a gente sai daqui com uma ideia daquilo que a gente quer ou de como a gente deveria viver nossas relações no futuro com os nossos filhos e entre nós, adultos, né? Porque a gente também está passando por esse momento hoje, né? Não só os jovens. E aí eu encerro com considerações finais do Cortella em relação ao que as meninas falaram agora. Quando a gente imagina a vitória exclusiva daquilo que é artificial, quando a gente teme e tem de temer, ou aquilo que não necessariamente você tem toda a nitidez do que virá, nós temos de pensar na vitória do humano quando é correto. E eu faço 2 pedidos. O primeiro deles é: ouça esse ruído que está à volta. Ouça esse som que está aqui na Bienal. É um som humano. É um som de pessoas que vieram em busca de livros. 40 anos, 600 mil pessoas é a previsão. Elas, embora tenham as telas, elas, embora tenham a possibilidade de se ancorar em algo que é exclusivamente artificial, vieram aqui. E vieram porque isso foi divulgado nas telas. Porque as pessoas tiveram acesso pela tecnologia. Não tinha carro de som, né, no Rio de Janeiro dizendo: atenção, atenção. Lá no Rio Centro. E você vai ouvindo: Pamonhas, Pamonhas. Então, qual é a grande marca da saída? Isso. 600 mil pessoas do dia 1º ao dia 10, buscando conversar, buscando ir atrás, lotar o café literário para ouvir uma conversa. Poderiam ser 3 robôs? Se é que não somos. Poderia, mas não ia ter o mesmo gosto. E nem a curadora ia ficar falando: olha o horário, olha o horário. Olhando para mim. No horário certo. É isso. Bom, eu tenho 6 minutos para agradecer vocês. Desculpa que eu fiquei de costas, mas obrigada. Obrigada, muito obrigada por estarem aqui, por lotar o Café Literário, por acreditar no poder da palavra, no poder dos livros, nas reflexões. É um prazer, enfim, aqui dentro desse coraçãozinho de quem está no mercado há 25 anos, para mim, eu nunca deixo de me surpreender. Nunca. Eu estou há 20 anos fazendo Bienal e eu nunca deixo de me surpreender com as conversas e com a troca e, não, enfim, estar no palco do Café Literário é sempre uma emoção. E mais ainda, conversar com 3 pessoas maravilhosas, com quem eu aprendi muito durante o dia de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Então, minha curadora está me olhando de novo, então eu agradeço